Bom, pessoal, quando nós estamos analisando algum fenômeno físico ou químico, nós coletamos uma série de dados, seja, por exemplo, uma posição de um corpo em um determinado instante de tempo, seja o nível de solubilidade de alguma mistura na química, seja, por exemplo, o nível de campo eletromagnético em determinada região ao longo do tempo. Essa série de dados que nós coletamos, por exemplo, em função do tempo ou em função de qualquer outra variável, ela se torna um pouco difícil da gente entender se a gente só dispor os números um do lado do outro. Para nós termos uma maneira de melhor visualizar esses dados, nós dispomos eles em gráficos. E como essa variável ela varia em função de outra, como por exemplo, como a posição varia em função do tempo, como o nível de campo eletromagnético varia conforme a posição da minha partícula, essas características são descritas em uma função de uma variável em função da outra. Então, por exemplo, a posição da minha partícula em função de um instante de tempo. Então, dependendo do instante de tempo, eu tenho um valor de posição. Então, o que a gente vai entender hoje é muito utilizado na área de exatas, na área de engenharia, de física, para a gente poder compreender um pouquinho melhor os nossos fenômenos. Nós descrevemos os fenômenos da natureza em termos de uma função. E essa função ela é disposta então em gráficos para que a gente possa melhor visualizar o que está acontecendo ali. Então vamos entender um pouquinho mais desse universo aí de funções e gráficos aqui na matemática, que também é uma matéria que cai bastante aí no Enem nos vestibulares. Vamos lá. Antes da gente começar falando de funções do primeiro grau propriamente ditas, vamos falar um pouquinho sobre o que é uma função. Uma função a gente pode entender como sendo uma máquina que ela vai gerar um produto dependendo do combustível que eu fornecer para ela. Então, quanto mais combustível eu fornecer, por exemplo, mais ela vai produzir um determinado material, pensando numa fábrica, certo? Então, aqui eu tenho a minha máquina representada nesse quadradinho, e essa máquina ela tem um sistema chamado f de x. F de x é a representação de uma função f que tem como combustível uma variável x. Então eu introduzo aqui na minha máquina um certo valor de x dessa variável x e eu recebo como saída dessa máquina um valor de f de x, ou seja, da minha função aplicada em x, ou seja, o produto da minha máquina quando eu jogo um certo valor x dentro dela. Esse valor de f de x nós também podemos chamar de valor de y da minha função. Então, para cada máquina, para cada valor de x que eu aplico nessa máquina, eu tenho uma certa saída. Eu posso representar, então, essa relação produto de entrada e saída como sendo um par ordenado. Isso aqui a gente vê bastante em gráficos, certo? Em funções. Então, par ordenado ele é sempre descrito como sendo as variáveis x e y, representando, então, aqui a entrada do meu sistema e qual a saída que esse meu sistema fornece, dependendo da entrada que eu jogo ali nessa máquina, então entendendo a função como sendo uma máquina. Então, mais um conceito importante para a gente entender aqui é o conceito de variável dependente e variável independente. Faz sentido para a gente pensar que em uma máquina, o produto que a máquina vai resultar, como eu mencionei anteriormente, ele depende do que eu vou introduzir na minha máquina. Então a gente pode pensar que a minha variável independente é aquilo que eu coloco e dependendo da entrada, olha só, dependendo da entrada eu vou ter uma saída. Então aquilo que sai da minha máquina é uma variável dependente da entrada. Então a minha variável dependente em uma função é a variável y e a minha variável independente é a minha variável x. Então eu tenho um par ordenado aqui, x e y, onde eu tenho primeiro a variável independente e depois a variável dependente. Pois bem, então o que é uma função do primeiro grau? Uma função do primeiro grau é aquela na qual a variável independente tem maior grau, epa, caiu aqui um pouquinho, sendo 1. Então se eu pegar uma função, então exemplos de função, então f de x é igual a x mais 1. G de x, percebe então que eu tenho uma outra máquina chamada g, também possui como variável independente o x, ela vai ser descrita como x ao quadrado menos 3 mais 2x. Então a gente pode ir pegando essas duas funções aqui e ver que a minha variável independente, olha só, para ser função do primeiro grau, a variável independente tem que ter maior grau
sendo 1. Minha variável independente aqui como sendo x tem grau 1. Aqui eu tenho uma variável independente de grau 2 e aqui de grau 1. Nesse caso aqui, a minha variável independente tem como sendo maior grau 1, então ela é uma função do primeiro grau. Já essa segunda aqui, olha só, apesar de eu ter uma variável x, uma variável independente de grau 1, eu tenho uma variável independente também de grau 2. Então, nesse caso, essa função é considerada de grau 2. É uma função quadrática que a gente vai ver depois aqui nas nossas aulas. Mas vamos pegar então como exemplo essa minha função f de x igual a x mais 1. Então isso aqui é uma máquina f que, dependendo do valor que eu atribuo para x aqui, ela vai resultar em um valor de f de x. Vamos fazer um teste aqui, por exemplo. Se eu jogar um valor de x como sendo 1, então substituindo 1 aqui, 1, eu teria que f de x, que é o meu y, é igual a 1 mais 1. Isso aqui me daria um resultado de 2. Se eu já atribuísse, por exemplo, um valor de 3 para o meu x, por exemplo, eu teria um valor de 3 aqui, mais 1, que é igual a 4. E eu poderia aplicar, claro, qualquer valor para essa minha variável x, inclusive valores negativos. Então, se eu tivesse menos 2, eu teria, então, onde tem x, eu coloco menos 2 mais 1. Menos 2, estou devendo 2 para alguém e pago 1, então quer dizer, eu continuo devendo 1 ainda. Menos 1, por exemplo, então tenho menos 1 mais 1. Se eu estava devendo 1 para a pessoa, paguei 1, então não estou devendo mais nada, estou zerado. Olhando então esses valores que eu construí na minha tabelinha aqui do lado, para dado um valor de x eu consigo um valor de y, eu consigo construir pares ordenados para a minha função. Primeiro par ordenado é 1 e 2, depois eu tenho outro par ordenado 3 e 4, depois menos 2 e menos 1, menos 1 e 0. São alguns exemplos de pares ordenados que eu consigo para essa minha função aqui de cima. Como eu mencionei na introdução desse vídeo, nós coletamos uma série de dados da minha função y, dependendo de uma variável x. Então a gente pode entender aqui como, por exemplo, a posição de um corpo em determinados instantes de tempo. Então eu tenho aqui uma série de dados que ficam assim difíceis de interpretar se eu tiver simplesmente esses valores escritos, certo? Então o que normalmente nós fazemos é plotar esses dados em um gráfico, certo? Desenhar esses dados em um gráfico. E para desenhar esses dados em um gráfico, nós vamos traçar primeiro de tudo um plano cartesiano. Esse plano tem as marcações, sendo que aqui eu tenho o eixo x e aqui o eixo y. Aqui o eixo com os valores de x e aqui valores de y. Para cá, então, nesse cruzamento entre o x e o y tem o ponto 0, 0. É chamado de origem. Então esse aqui é o ponto 0 e 0. A partir daqui, então, eu tenho x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Ou antes disso, x igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esse valor vai decrescendo. A mesma coisa para o y. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. E para cá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então quer dizer, eu posso, então, sabendo valores de x, achar que valores de y correspondem a esse gráfico. Vamos começar então plotando esses valores que nós achamos aqui para essa função. Dado um valor de x, eu tenho um valor de y. Então, quando eu estou no x igual a 1, então eu venho aqui, é o 0, o 1 vai estar aqui. Eu tenho o valor de y igual a 2. Então, eu venho aqui e vou fazer a seguinte coisa. Então, eu estou aqui no ponto x igual a 1, eu não vou marcar esse ponto, eu estou apenas aqui passando por cima dele para a gente saber que ele está nessa posição, certo? E vou para o y igual a 2. Então, unindo esses dois pontos, olha só. Traçando uma linha aqui no y igual a 2 e no x igual a 1, a junção dessas duas linhas é justamente o ponto dessa primeira coordenada aqui que eu tenho. Esse aqui então vai ser o meu par ordenado 1, 2. Passando para o meu próximo ponto, então, eu tenho para x igual a 3, então vamos lá, 0, 1, 2, 3. Para x igual a 3, o y tem que ser igual a 4. Então, 1, 2, 3, 4. Eu estou lá em cima. Então, esse aqui é o meu ponto. Então, meu segundo ponto, que é o 3 e o 4. Eu posso fazer a mesma coisa para valores negativos de x. Então, para x igual a menos 2, menos 1, menos 2, eu tenho y igual a menos 1. Lembrando, gente, que essas linhas tracejadas servem apenas para a gente se guiar
para saber onde é que está o ponto. Elas não fazem parte do meu gráfico da função ao final. Elas são apenas uma guia, um gabaritinho para a gente poder encontrar a junção da coordenada x com a y, apenas para poder marcar aquele ponto, beleza? De preferência, feito isso aqui com lápis para poder apagar depois e deixar só a reta, que a gente vai ver depois. Por fim, o meu quarto ponto, eu vou ter para x igual a menos 1, eu vou ter o y igual a 0. Y igual a 0, eu simplesmente não me movo em y, então eu mantenho em cima da linha x. Já que eu não movi em y, eu fiquei na linha x. Se eu não tivesse movido em x, eu ficaria na linha y, percebem? É ao contrário. Então, se eu tenho y igual a 0, eu estou falando que eu estou em cima da linha x, do eixo x. Se eu estou falando que eu não movi em x, ou seja, eu estou em x igual a 0, eu estou em cima do eixo y. Pois bem, tracei aqui 4 pontos. A partir desses 4 pontos, eu posso então projetar qual vai ser o comportamento da minha função para todos os pontos posteriores. Então eu posso pegar aqui, então vamos pegar uma régua aqui, passar uma reta unindo todos esses pontos e essa aqui é a reta justamente dessa função aqui de cima. Então, assim é o comportamento dessa função f de x igual a x mais 1. Algumas características que nós vamos entender melhor já no próximo vídeo sobre os tipos de funções do primeiro grau, né? Essa função ela é uma função que ela é dita crescente. É uma função dita crescente porque, à medida que eu avanço em x, os valores de y, olha só, estão ficando cada vez maiores. Mesmo aqui, olha só, se eu tinha um valor lá atrás, eu tinha um valor pequeno de y. Se eu estou aproximando, esse valor está se tornando cada vez maior, certo? Por quê? Porque ele está ficando menos menor. Entende que ele estava lá em menos 20, está vindo para menos 10, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Ou seja, ele está chegando cada vez mais perto de zero, ou seja, está devendo menos para esses valores, até chegar num ponto em que ele passa a ter y positivos. A partir do momento que ele tem y positivos, então quer dizer que ele estava de um ponto em que ele estava devendo esses valores e chegou à estabilidade no zero, e depois disso ele continuou crescendo. Essa reta então ela é uma reta crescente, conforme eu avanço em x, esses valores de y também avançam. Se vocês querem entender como que eu consigo saber, antes de desenhar ou achar os pontos da minha função, se a minha função ela é crescente ou decrescente, olha aqui para o x. Nesse caso, o meu x está sendo positivo. Agora, fica como exercício de casa e que vocês tentem resolver essa função, f de x igual a menos x mais 1. Percebe que, nesse caso aqui, o meu x ele já está tendo um valor negativo. Essa função aqui ela já vai ser uma função decrescente. Uma função decrescente porque o meu valor que acompanha o x é negativo, certo? É claro que se eu quisesse ter menos 2x, 3x, 4x, nada impede. Isso está relacionado ao que a gente vai chamar depois de coeficiente angular da minha função. Mas apenas para vocês terem essa ideia de que uma função é crescente se o valor que acompanha o x ele é positivo e ela é decrescente se o valor que acompanha o x ele é negativo. É claro que existem muitas outras características que nós devemos analisar numa função do primeiro grau. Como eu mesmo mencionei, o coeficiente linear, o coeficiente angular da reta, o fato dela passar por esse ponto aqui, que é o meu ponto 0 em 1, é uma característica que a gente pode encontrar simplesmente olhando para essa função. Todas essas características e todos os tipos de função do primeiro grau a gente vai ver com mais detalhes no próximo vídeo. Assim como as funções além do primeiro grau, do segundo grau, uma função do terceiro grau, uma função trigonométrica, por exemplo, que é como se fosse uma ondinha, certo? Nós vamos ter vários tipos de funções e cada uma delas tem suas particularidades. Esse aqui foi uma aula apenas introdutória para a gente poder entender o que é uma função, o que é uma variável independente e uma variável dependente e como que eu encontro o gráfico de uma função sabendo os valores de x, substituindo ali naquela máquina e obtendo como resposta valores de y. Espero que essa introdução tenha dado um pouquinho mais de clareza para vocês sobre o que é uma função e como obter os gráficos dela. Fica como dever de casa para vocês resolverem o gráfico dessa função aqui, com coeficiente angular negativo. Se você conseguiu fazer esse gráfico, marca aqui nos stories o perfil do Instagram para a gente poder estar divulgando também, vendo o resultado da aula. Na próxima quinta nós continuamos nosso estudo de funções do primeiro grau
entendendo um pouquinho mais sobre os tipos de função do primeiro grau e também sobre as características que são importantes para esse tipo de função. Se você gostou, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, não deixe de deixar o seu coraçãozinho aqui embaixo, o seu curtir. Lembrando que toda terça-feira tem resumo no perfil do Instagram e todas as quintas nós temos vídeos ao meio-dia no YouTube e à noite no Instagram. Um forte abraço e até a próxima.